Meus irmãos, a paz do Senhor, eu sou o presbítero Manuel da Assembleia de Deus Belém, setor 65, e esse é o seu canal Tocha EBD, trazendo subsídios a você. Estamos comentando a revista da Sala dos Adultos de 2019, desse primeiro trimestre. O título é Batalha Espiritual, o povo de Deus e a guerra contra as potestades do mal. Nós já estamos na aula de número 7, a aula que será ministrada no dia 17 de fevereiro. Estamos também agradecidos a Deus pelos irmãos que já têm se inscrito nesse canal, também ao nosso querido irmão, o pastor Nelson Lopes, e também nosso querido irmão presbítero Marcolino, que são superintendentes ali da sede do setor 65, no Cidade Pava, da Avenida Taquandava, 1009, e como também sou superintendente juntamente com esses queridos irmãos, temos aprendido muitos com cada um dos professores, em todas as salas ali, e temos também na sala dos irmãos, aonde está sempre ministrando aula ali o evangelista Marcelo dos Santos, também nosso querido irmão Robson, presbítero irmão Robson, nosso querido irmão pastor Mateus e tantos outros irmãos ali, os alunos, todos os irmãos que fazem parte da equipe Amigos da EBD e também da Sala das Irmãs, dos pré-adolescentes, dos adolescentes, dos jovens, na sala do departamento infantil, as irmãs que preparam o café da manhã. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Vamos então a nossa mais uma videoaula. Eu gostaria que os irmãos ficassem já até o final, inclusive pegasse aí o bloco de notas, a caneta, a sua revista da Escola Bíblica Dominical e também a sua Bíblia, que vamos estar trazendo alguns subsídios adicionais para mais uma videoaula por tema Tentação, Batalha por Nossas Escolhas e Atitudes. Nós sabemos que todos nós passamos por tentações. As tentações abrangem todas as áreas de nossa vida, quer ser internas, como pensamentos, sentimentos, palavras que expõem pensamentos, ou até mesmo atitude ou atos que também expõem pensamentos, mas alguns atos que são contra a própria vontade, e também no sentido externo, por pessoas que induzem a práticas impuras ou impróprias. No dicionário Aurélio, a palavra tentação significa o estímulo de algo atraente ou adequado ou até mesmo proibido. Está também relacionado a desejos internos ou externos que se aflora a partir de elogios ou bajulações ou excessos de curiosidades, levando o indivíduo a ceder ou ser manipulado a práticas do que não convém. Significa também pôr à prova ou instigação ou teste. Nós então vamos tratar deste assunto à luz da Bíblia, à luz da Palavra de Deus, com exemplos tanto no Antigo como no Novo Testamento. No subponto de número 1, é a aprovação de Refidim. O povo, eles saíram do Egito sob a liderança de Moisés, rumo à terra prometida. Atravessaram o mar a seco, agora no deserto. Eles passaram no deserto por um período que poderiam passar 3 meses, passaram 40 anos, mas todo o tempo o Senhor colocando-os à prova pelo caminho, tanto pelo caminho mais longo, mas também outras provas que nós inclusive já tratamos nas aulas anteriores, Mas o nosso Deus sempre estava também confirmando a sua presença através da nuvem, tanto de dia como de noite. Também não faltava alimento,
não faltava água e também tinha toda a proteção de qualquer tipo de riscos ou perigos. Mesmo assim, o povo murmuraram da liderança de Moisés, se rebelaram contra o próprio Deus, preferindo voltar ao Egito, e estavam agora em Refidim. Refidim, ele significa lugar de descanso ou sustento. Ocorreu justamente ao contrário, conforme Êxodo 17. Este lugar, apesar de não ter água, mas o Senhor ele garantia suprimento necessário e todo o sustento necessário para a sobrevivência. O povo então reclamou a Moisés, tanto que o próprio Deus ordenou que ele tocasse na rocha, que deu água para ele beber, juntamente com os seus rebanhos, conforme Êxodo 17, verso 6. Essa provocação levou o povo a sérias consequências. Tanto Moisés como o povo, eles não entraram na terra prometida, somente Josué e Caleb. Moisés era apenas para tocar na rocha e não ferir. Então, na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 11, o apóstolo Paulo adverte a igreja a não cair no mesmo erro do povo hebreu. No deserto murmuraram e contenderam entre si e foram destruídos. Qual que é a aplicação que trazemos para as nossas vidas? Temos aí algumas frases que são antibíblicas, como colocar Deus na parede, ou se Deus é Deus, tem que fazer determinada coisa. Deus não precisa provar que é Deus, nós somos seus servos. Deus é soberano, é criador dos céus e da terra, e nós somos criaturas dependentes dele sempre. Existe um estudo chamado antropomocentrismo, que no grego é conceito onde o homem está no centro e não Deus. Nós temos que tomar muito cuidado, pois Deus ele está no centro de tudo, Ele é Senhor de nossa vida, Ele é soberano, é onipotente, onisciente, também onipresente. Refidim, que agora passou a chamar de Massá, que no hebraico dá sentido de tentação, e Meribá no hebraico no sentido de contenda, por causa da murmuração do povo. No subponto de número 2, a experiência de Massá Meribá. Jamais podemos questionar a autoridade nem a soberania de Deus. Deuteronômio capítulo 6, verso 17. Não devemos por Deus à prova como aconteceu em Massá Meribá. Não tentarás o Senhor teu Deus. Qual que é a aplicação que trazemos para os nossos dias? Deus nos prova para sermos aprovados por Ele. É semelhante a um professor que ele aplica o conteúdo, a matéria, em seguida ele aplica os exercícios, depois ele aplica os trabalhos, depois as provas bimestrais, as semestrais e até mesmo a avaliação final. Aí depois vem a aprovação. Então, passo a passo. Biblicamente, Timóteo, capítulo 1, verso 2, meus irmãos, tende por grande gozo quando caídes em tentações, a prova da vossa fé como obra da paciência. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz, não vos sobreveio tentação senão humana, mas Deus é fiel, não deixará ser tentado além das vossas forças, e Ele mesmo dará o escape. Só que essa tentação humana, quando falamos tentação, lembra-se de tentador. E tentador está direcionado àquele que tenta, o adversário das nossas almas. E o Senhor, Ele nos põe à prova. Ele conhece as nossas estruturas. Ele sabe as nossas existências. Subponto número 3.
como um teste. Tanto no Velho como no Novo Testamento, a palavra testar significa prova ou provação. Deus conhece as nossas estruturas e sabe que somos pó, conforme Salmos 103, versículo 14. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que o amam e é chamado para o seu decreto, conforme Romanos, capítulo 8, verso 28. Salmos ainda 61, verso 10, tem um texto maravilhoso ali, onde compara a nossa aprovação como a prata sendo refinada. Ainda no Novo Testamento, na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1, versos 6 a 7, a nossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, e é por isso que somos conquistados em várias provações. Também em Hebreus, capítulo 12, versículo 2, nós temos que estar olhando para Ele, o autor e consumador da nossa fé, e pela alegria proposta suportou a cruz, desprezando a afronta, a vergonha, e se assentou à direita do trono de Deus. Jesus foi exemplo em tudo. E no ponto de número 2, a tentação de Jesus. Jesus então foi batizado por João Batista no deserto. Em seguida foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, conforme Mateus capítulo 1. Isso ocorreu antes do milagre da transformação da água em vinho, em Caná da Galileia. Ocorreu também antes de separar os seus discípulos, antes da multiplicação dos pães e peixes e também antes no sermão da montanha. Qual que é a aplicação que nós temos? É muito notório, é assim que a pessoa ele é batizado, no início da sua fé, ele começa, já tem todo o vigor, aquela alegria, aquela graça de Deus, desejo de trabalhar para o Senhor, de buscar os dons espirituais, mas o deserto ele vem. É impossível que não vai chegar o dia da aprovação. Ele virá o deserto, o dia mau ele vem, né? Mas nós, a palavra diz, neste mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Porém temos que estar sempre atento, orando, olhando e vigiando. No subponto primeiro, levado ao deserto, comparando em Mateus capítulo 1, 4, versículo 1, e Lucas capítulo 4, versículo 1, Mateus ele diz que Jesus foi levado ao deserto, e Lucas menciona que Jesus ele estava cheio do Espírito. Então nós temos que também estar sempre cheio do Espírito. Jesus todo o tempo estava cheio do Espírito, e Jesus sabia também que veio para desfazer as obras do inimigo, do diabo, conforme 1 João capítulo 3, versículo 8. Deserto é lugar de pôr à prova toda a resistência física, emocional e espiritual, porém é palco de grandes vitórias. Qual que é o seu deserto? Qual que é a prova que você está passando? Saiba que você não está só. O Senhor está convosco. É Ele que vai te aprovar e já te garante a vitória. Jesus então passou 40 dias e 40 noites no deserto. Moisés e Elias também foram provados e tantos outros homens da Bíblia. Subponto de número 2. Jejum de Jesus. Jesus esteve por 40 dias e 40 noites em jejum e oração. Isso não é regra de fé para provar a fé. Eu tenho que fazer o jejum de Jesus, ou o jejum de Daniel, ou ir para o monte, ficar o tempo no monte como Moisés. Não, não é isso. Não, nós temos que orar, temos que jejuar, temos que santificar as nossas vidas, mas por uma necessidade de se abster do pecado, do mal,
E o jejum, tratando de jejum, para que o jejum? Jejum é para santificar e mortificar a minha carne, se abstendo de alimentos, me separar para Deus, me santificar a minha vida perante Deus. É para mim, eu preciso jejuar, preciso me separar para Deus, né? Porém, tem alguns requisitos aí, algumas dicas que nós queremos passar, inclusive sobre jejum, para você estar falando aí na sua sala, né? Jejum, ele tem que ter propósito, né? Ele tem que ter planejamento, como eu vou jejuar e quando começa, quando termina, tem que ter planejamento. Eu preciso me esvaziar do meu eu interior, pedindo perdão aos meus irmãos à minha volta, né? Sempre meditando um versículo bíblico ou um louvor, mesmo em pensamentos. Às vezes tem como jejuar num trabalho? Tem como jejuar num grupo de amigos? Tem. Eu tenho que jejuar vigiando. Eu tenho que vigiar. Não preciso falar que estou jejuando, mas eu preciso ter a consciência que eu estou separando aquele período para Deus, a minha vida sendo separada, santificada a Deus. E essa prática do jejum mantém o crente mais em comunhão com Deus. E essa comunhão agrada a Deus. Vai chegar o momento que você, mesmo sem estar em jejum, consegue fazer essa sintonia com Deus, sempre de maneira que as pessoas vejam Deus na sua vida. Outro quesito importante, tanto antes de iniciar como no final do jejum, deve-se estar sempre em oração. Orar sempre, orar sem cessar. Eu não posso fazer sacrifício de tolo, né? Esse jejum ele pode ser total, pode ser parcial, pode também ser somente de sólidos. Inclusive, o meu jejum é de acordo com a resistência do meu corpo, a minha resistência física. Então deve seguir alguns cuidados, inclusive médicos, cuidados no tocante à saúde, medicamentos. Aí alguém está tomando medicamento, eu não vou tomar remédio porque eu estou em jejum. Precisa tomar cuidado com isso. Então tem algumas recomendações sobre isso também. Subponto de número 3, como aconteceu a tentação de Jesus? Aconteceu, conforme Mateus capítulo 4 e Lucas 4, nós entendemos que Jesus foi literalmente tentado durante os 40 dias lá no deserto, todos os dias. Porém, ele venceu o inimigo em todas as áreas, usando a palavra de Deus. A tríplice tentação de Jesus é o resumo do ponto 3. Jesus então estava no deserto. Ele foi levado, foi conduzido ao deserto pelo Espírito. E Satanás tentou ele nas 3 principais áreas. A filosófica, fisiológica, melhor. A área fisiológica. Jesus estava lá no deserto com fome. E no versículo 3 de Mateus, capítulo 4, o diabo falou, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Pedras em pão. Jesus primeiro não precisava provar para o diabo que é filho de Deus, a sua filiação com Deus. Jesus tinha certeza que é filho de Deus. No batismo, o próprio Deus falou, esse é o meu filho amado, ao qual me tenho comprazido. E também Jesus não precisava também transformar pedras em pão. Jesus, ele sabe o tempo de fazer um milagre. Então, aí Jesus também usa a palavra, citando Deuteronômio capítulo 2, versículo 3. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Em outra área que Jesus foi tentado, foi na área espiritual. Observe,
se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. Mais uma vez ele usa uma citação bíblica, inclusive no livro de Salmos 91, versículos 11 e 12. Os Salmos 91, para alguns, parece ser um salmo mais especial, um salmo protetor, mas nós sabemos que toda a palavra escrita é inspirada por Deus, e ela tem que ser lida, tem que ser meditada, ela tem que ser entendida. Então, o diabo, ele é aquele que usa o erro, induz as pessoas ao erro. Ele conhece a palavra, ele até estremece, mas ele não obedece. Nós temos que sujeitar a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, no ponto de número 3, aonde que ele também tenta na parte da autoestima, quando ele diz, lança-te daqui abaixo, leva Jesus ao pináculo do templo, e mais uma vez, Jesus usa a palavra, ele vence usando a palavra, quando ele diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Em seguida, ele leva Jesus ao monte alto e mostra todos os reinos deste mundo, no versículo de número 9, no capítulo 4 de Mateus, e diz ainda, tudo isso lhe darei se prostrado me adorares. E Jesus disse, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Jesus então foi tentado em tudo e venceu. E ele disse que na sua palavra está escrito, eu venci o mundo. Neste mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. O apóstolo Paulo, ele diz que em Cristo Jesus nós seremos mais do que vencedores. Porém, os ataques do inimigo sempre vão ao nosso encontro, e nós temos que vigiar em todo tempo, porque ele vai chamar a atenção nos desejos, na questão aí de algumas coisas que são atrativos, nos prazeres mundanos, sentimento, na concupiscência dos olhos, na concupiscência da carne, mas nós temos que estar sempre vigiando em todo o tempo. Eu quero nesse vídeo aqui também trazer o questionário desta aula, Qual o sentido da palavra tentação em Massameribá, conforme foi comentado nessa aula? Se você puder colocar aí no comentário desse vídeo, vai ser muito bacana. Outra pergunta, qual a finalidade da tentação como um teste, conforme você entendeu aí no vídeo? O que evidencia os detalhes da narrativa da tentação de Jesus no deserto? E quais os objetivos de Satanás a cada uma das 3 últimas tentações? O que Satanás queria fazer? Ele queria induzir o quê? Ele queria fazer o quê? Qual que era o propósito de Satanás ao tentar Jesus? Como o Senhor Jesus venceu o diabo? Como que ele derrotou o diabo? Responda aí no comentário aí. Eu quero agradecer a cada um dos irmãos por mais essa videoaula. Esteja atento aí para nós estarmos sempre firmes na mesma fé em Cristo Jesus. Que Deus os abençoe.